Pronto. Vamos lá para mais uma live depois de muito tempo. Voltamos com o canal, com tudo aí para falar desse jogão aí de Flamengo e Palmeiras no Maracanã. E hoje a gente tem um participante especial aqui, o Richard, para falar do Palmeiras. Vamos lá, Richard, se apresenta aí e fala o que você achou do jogo hoje. Bom, prazer aí a todos. Sou o Richard, sou palmeirense há 37 anos. Cara, jogo grande, jogo de decisão, né? Era um resultado que poderia acontecer para ambos os lados. Acho que dois jogos são. Desde o começo do ano, o Palmeiras está tendo vários embates bons com o Flamengo. Não está saindo bem dentro do Maracanã, mas no Allianz Parque está tendo uma regularidade. Vamos lá. E, cara, no jogo de hoje, escolheram um árbitro que falaram que era o melhor do Brasil e o cara fez uma arbitragem pífia. Não houve o VAR, como conseguir. Mais uma vez o VAR chama o árbitro e a arbitragem simplesmente caga pro árbitro, o árbitro caga pro VAR. E é um resumo da arbitragem brasileira nos últimos anos, no último ano, nesse ano. Não é desculpa, foi um jogo, eu acho que foi bom para ambas as partes, os dois times jogaram bem. E a arbitragem, mais uma vez, foi o que acabou atrapalhando. Podia ser 2-1 Palmeiras, 2-1 Flamengo, 3-1 Flamengo, enfim, o Palmeiras ter ganho o jogo, o Flamengo ter ganho, mas mais uma vez a arbitragem definiu aí o jogo. Cara, eu acho que foi muito mão da arbitragem nesse jogo, porque tava vendo com o Ian agora, antes de começar a gravar, e, cara, no pênalti teve duas faltas. Tudo bem, ali é questionável do Bruno Fux, eu acho que foi, muita gente acha que não foi, mas no Vitor Roque foi falta do Danilo ali, bem no início da jogada, você chegou a ver, não sei se você viu, o Richard? Então, vamos começar pelo primeiro lance, né? Eu acho que o que definiu aí tava 0-0 o jogo, né? Então, um pênalti aí com 10, 15 minutos de jogo. O Rossi é um exímio, ele defende pênalti, né? Ele é um cara que pega pênalti. Então, podia ser que não tenha sido ele pegar o pênalti ou não pegar, mas uma chance de ouro pro Palmeiras. O Palmeiras saindo com 1-0, 15 minutos de jogo dentro do Maracanã, podia ter uma diferença aí na história. Vamos pensar como se uma final de Libertadores acontece um lance desse, como aconteceu contra eles mesmo. O Palmeiras saiu ganhando o jogo e acabou do jeito que acabou. Tudo bem que teve a entregada do Andreas a paçoca, mas até aí, ok. Mas dentro do Maracanã, um time que faz 1-0 contra o Flamengo, ele já consegue controlar o jogo, faz faz dois, ou toma um empate, né? Então acho que começa aí. E depois o segundo lance, acho que antes do gol, né, que o juiz deu o pênalti foi o Pedro, né? Mas pra você foi pênalti no Foi no Gomes? Pedro, foi o Foi Pedro. Pênalti no pênalti. Gomes? Pra mim foi pênalti. Foi Concordo. pênalti. Não tem uma. Se fosse a favor do Flamengo, era pênalti. Então, acho que eles ficaram chorando a semana inteira falando da arbitragem e acabaram sendo beneficiados. Então, e o segundo lance, cara, foi falta antes, né? E aí depois o juiz deu pênalti. Se fosse sem a falta, era pênalti pro Flamengo. Concordo, mas antes. Mas você acha que a falta foi em cima de quem? Eu vi mais falta em cima do Vitor Roque no início da jogada. Quando eu acho que foi o Fux, ele toca para trás, assim, tenta acionar o Vitor Roque, ele é segurado nitidamente, aí o Danilo toma a bola e faz o ataque do Palmeiras. Do que depois, porque depois eu até entendo que é uma jogada de tipo, pô, o atacante Ok. tá virando, tá querendo atacar, e aí tá Sim. na frente e eu não entendo tanto. Mas eu acho que foi bem mais pênalti, ou bem mais falta na parte do Vitor Roque. O Vitor Roque ele é agarrado, né? Literalmente pelo Danilo e puxado. Pelo Danilo, agarra e joga longe, mas o pênalti também foi escandaloso, isso que o Richard falou. Qualquer um que vê, ele tem que ser muito clubista para falar que aquilo ali não é pênalti. Mas Então, assim, tem sobre um o lado lance bom. da falta, o juiz podia escolher qualquer uma das duas para marcar. E Qualquer nem, uma ele das não duas. marcou nenhuma. Então é Não, e o isso que tá. VAR não chamar. E o VAR não chamar também, né? Até porque o VAR tem que olhar o início da jogada. Se ele olhar o início da jogada, já mata. Deu a primeira falta ali, nem precisa ver a segunda. Pô, Então, mas pronto. aí você tá colocando. Vamos colocar assim, cara. Eu vou citar um exemplo para você do jogo contra o São Paulo. Foi pênalti, por mais que era um lance morto. Foi um escorregão dentro da área. Foi pênalti. Era para o juiz ter marcado.
O Everton não pega pênalti, era 3-0 São Paulo, já estava definido o jogo. Beleza. Mas assim, se for colocar em questão de ser o que é mais grave, esse foi pior, cara. Esse foi pior. Porque assim, o árbitro contra o São Paulo, o árbitro ainda meio que chamou, o árbitro cagou pro cara, cagou pro VAR. Esse eu não sei se eles chamaram, não é possível que não chamaram. Mas como acabou num pênalti, tem que chamar, tem que ter um VAR, entendeu? Mas não chamaram. Quando divulgar os áudios, a gente vai saber se chamou ou não chamou. Provavelmente na real, falaram que não. Não, O que não aconteceu? O árbitro ele tinha usado alguns critérios para não dar falta, inclusive, exemplo, do Gustavo Gomes, que para mim foi pênalti claro. Durante o jogo, em alguns encontrões, ele não estava dando falta. E aí o VAR respeitou a decisão de campo, né? Que, em teoria, ele achou que foi um lance de Mas e a espaço, função dele né? não é respeitar, não. Ele tem que fazer o papel do VAR. É que assim, a arbitragem entrou Não, muito pressionada. eu até acho que tem que respeitar o VAR a decisão assim do campo, mas desde que exista um critério e esse critério seja seguido para tudo. Agora não tem como a gente sabe que a nossa arbitragem não tem critério nenhum, né? Então aí você não tem um critério e aí você deixa tipo assim, então beleza, esse VAR não chamou, mas aí vai jogar, sei lá, Corinthians e Palmeiras num lance parecido vai chamar, então também não tem que chamar também. Então, Não, mas eu não tem acho que que é só existir um critério, critério. não, Ian. Eu não acho que é só critério, porque assim, quando você tá no campo, bom, você joga a bola, você sabe, você não consegue ver tudo, mano. Tem muita coisa que passa percebido. Não dá pra saber se o árbitro viu aquele primeiro lance. O VAR ele é pra isso, pra ir além do que o olho humano, o que o juiz não consegue ver, o árbitro vai ver. Se tá dentro do critério ou não, é a regra que manda, não é o critério. Nesse caso específico, eu acho que a regra é falta. Vou fazer uma pergunta para vocês dois. Vamos imaginar, na pior das hipóteses, que esse jogo não fosse no Maracanã e fosse em Itaquera. O jogo transmitido pela Globo, um clássico. Você acha que se fosse o Flamengo, Corinthians e Flamengo, lá em Itaquera, você acha como que o juiz ia? O que você acha que o juiz ia marcar? Mas você diz o quê? Do primeiro lance ou do segundo? Nos dois lances. O primeiro lance eu acho que era pênalti. Isso daí a gente tava conversando até antes de abrir a live. É pênalti, claro. Isso daí eu acho que em qualquer lugar ele daria pênalti. Isso daí não existiu essa não marcação de pênalti no Gustavo Gomes. Ponto. Concordo. No segundo, é que eu falei, eu não vejo tanta falta no segundo lance em relação ao Pedro esbarrar no Fux. Eu vejo a mais falta no Vitor Roque. Então acho que aí sim teria que ter chamado em cima do Vitor Roque. Porque a gente sabe, a origem do lance foi aquele. Se a origem é faltosa, tem que parar. Independente Com certeza, do critério, independente do critério também. for ok ou não. Então, assim, eu posso ter achado que a entrada, às vezes, no Pedro, ao meu ver, ele esbarra e ok, pra mim é um lance de jogo. O Fux cai no chão, mas também se ele tivesse dado falta, também não ia achar estranho. Mas, enfim, eu entendo ele não dar aquela falta, mas o do Vitor Roque, cara, o lance, se o René conseguir colocar, não sei, pelo computador, a imagem lá que eu até te mandei, mano, o cara tá segurando ele aqui, sabe assim? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, Danilo, fazer isso. A minha pergunta em questão do jogo seria, vamos usar assim, se fosse um jogo 4 horas da tarde... Caseiro, você quer dizer? Um juiz caseiro? Exato. O jogo em Itaquera, Corinthians e Flamengo, os dois times que, querendo ou não, são mais visados pela mídia, vamos falar dessa forma. Eu duvido que o árbitro ele não marcaria. Ele ia marcar os dois lances. Ele ia marcar falta e marcava o pênalti. Se fosse o Corinthians jogando lá no Maracanã, ele ia marcar pro Flamengo. Só que assim, cara, a arbitragem brasileira é tão ruim, que não, independente de onde seja o jogo, ou no Maracanã, ou no Allianz Parque, ou em Itaquera, a arbitragem ela não tem culhão para apitar jogo grande. Isso é um fato. Elas não têm, eu acho que olha, é um absurdo que a gente está passando, porque a gente está dependendo, eu vou misturar, mas só para vocês conseguirem entender. Hoje, técnico brasileiro não serve para assumir a seleção brasileira, a arbitragem brasileira não serve para apitar um jogo dentro do Brasil, e a gente será que a gente vai ter que fazer igual a Conmebol, para apitar jogo no Campeonato Brasileiro, vai ter que trazer cara de outro país para apitar aqui? Porque não tem condição, cara. Entendeu? O São Paulo foi prejudicado, o Palmeiras foi prejudicado hoje, o Corinthians foi já prejudicado também pela arbitragem, todos os times. Só que assim,
Nessas últimas rodadas de campeonato paulista, campeonato brasileiro, Copa do Brasil, que nem eu sou a favor, o Corinthians está na semifinal da Copa do Brasil. Eu sou a favor de trazer cara de fora para apitar, porque não tem condição, cara. Vai vir um Wilton Pereira Sampaio, vai apitar o jogo do Corinthians, vai vir o Daronco vai apitar um outro jogo também que vai ser das semifinais, e vai ferrar os times, cara. Então, assim, não adianta. Então, assim, a gente não tá preparado, que no mínimo a arbitragem brasileira hoje ela tem que ser preparada, ela não tá. Entendeu? Por isso que vai ser o campeonato, vai ser. Se o Flamengo for campeão, vai ser manchado, se o Palmeiras for campeão, vai ser manchado porque foi beneficiado contra o São Paulo, e assim vai embora, cara. Infelizmente é isso. Richard, você entrou num ponto, que era o que eu ia falar um pouquinho antes, que é assim, por um lado foi bom esses erros, você vai acabar essa história de que o Palmeiras é beneficiado, porque a realidade não é benefício, é a arbitragem que é ruim, é despreparada, exato, não é profissional, e ela erra para todo lado. Então não é só a favor do Palmeiras ou contra o Palmeiras, enfim, eu vou só até apresentar... Não, exatamente. O erro ele não está sendo só de um time, exemplo. Estamos beneficiando um time. O erro é geral, porque não tem coerência. E eu vou te falar uma verdade. Se não tomar cuidado, no que vem vai ser pior. Porque, querendo ou não, a gente sabe que em dezembro para janeiro, nas férias dos atletas, geralmente a CBF pega os árbitros, coloca num lugar e dá curso para esses árbitros. Esse ano não vai ser assim, em teoria. Esse ano vai ser assim, porque o campeonato vai começar antes, quase não tem férias, vai ficar mais curto. Com a nova determinação da CBF, o campeonato alterou, então vai acabar lá para o dia 20, 15, 17 ali de dezembro. Então não vai ter tempo para fazer isso, e aí o cara não vai estar preparado de novo, né? Não que ele esteja hoje, mas não vai estar pior, não vai ter uma coerência nenhuma, sabe assim? Então aí tem que tomar cuidado, o que vir vai ser pior ainda, eu acho que ano que vem. Eu acho que ainda vou falar agora dá para ver, agora eu tô apresentando a imagem aí, ó. Dá para ver melhor. Olha isso, cara. O Vitor Roque é agarrado. Falar que isso não é falta. Esse aqui que foi o começo do lance. Esse aqui, cara, não tem como, cara. Olha o que eu falo. A jogada do Pedro, o Pedro ele tá indo tipo de ataque e o Fux tá vindo em direção a ele. Isso daí é física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Eu até entendo isso. Mas olha isso do Vitor Roque, cara. O Vitor Roque ele foi abraçado pelo Danilo. Isso daí tem que chamar, não tem como. Então, aí é que nem eu falei, é a mesma coisa. Antes o problema era os lances de impedimento. Você pode perceber que de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, ou de 1 em 1 mês, é sempre uma polêmica nova que ocorre na arbitragem. A primeira era aquela questão do pé à frente da linha, né, que anulou, prejudicou um monte de time. Agora é o contato que o juiz não conversa com o VAR. Começa também aí. Qual que vai ser a próxima, cara? Não dá. Aí, assim, vai tentar remediar. O ano que vem já falaram que vai colocar o impedimento semiautomático. Beleza, show. Mas o juiz, será que ele vai estar preparado pro VAR semiautomático? Não vai. Por quê? Que nem você falou, Ian. Não vai ter tempo nem de treinar, bicho. Não vai ter tempo de colocar na prática. Então, assim, sobre o jogo, né, resumidamente. Cara, o Palmeiras foi prejudicado. Tá? Foi prejudicado em 2 lances, em pênalti. Pode ser que não converteria o pênalti, beleza. Mas o gol do Flamengo foi ilegal. A gente tem que colocar. Segundo, os caras ficou a semana inteira batendo na tecla da questão da arbitragem. Tanto que a CBF demorou para soltar qual era o árbitro que ia apitar. Tá? Colocaram, entre aspas, o melhor ou o segundo melhor, porque o primeiro, na verdade, era o que fez a lambança contra o São Paulo. E agora colocaram o segundo melhor. Era o Abate. Na verdade, o melhor pra mim é o Klaus, né? O problema é que o Klaus é palmeirense. Ele é tão palmeirense que vocês se classificaram como a arbitragem do Klaus. Eu sei, mas não pode esquecer, cara, teve 2 coisas que ele brigou muito pra se classificar. Mano, por causa do Klaus. Eu nunca vou esquecer o Cássio, que ele deu um amarelo na regra dos 3 segundos. Aquilo ali, mano, nenhum árbitro faz isso. Hoje mesmo, porra, ontem o Hugo segurou 10 segundos a bola, não levou um amarelo. E aquela do Yuri Alberto que ele expulsou por causa de simulação. Mano, a única vez que eu vi alguém ser expulso de simulação foi o Tinga, em 2005. Aí eu fui ver o Yuri Alberto. Foi esse ano, não foi? Não sei se foi esse ano, ano passado, nem lembro mais. Não, mas esse ano também teve o caso do
se eu não me engano, foi do Léo Jardim também, que tomou o segundo É, amarelo, foi expulso também é verdade. Teve o por Léo simular. Jardim. Simular. Então, Ele eu só conheço deitou, esses fingiu que três. estava sentindo alguma coisa e Isso. acabou. Então, mas voltando aqui, o jogo do São Paulo, acho que teve também muita choradeira, foi ele que começou essa pressão em cima do Palmeiras. Mas o jogo do São Paulo, não dá pra você falar que foi culpa da arbitragem, porque os caras tomaram em 18 minutos 3 gols. Pelo amor de Deus. Usou como desculpa. Eu acho que o jogo de hoje é diferente. Eu acho que se não fosse os erros de arbitragem, teria uma chance, que nem você falou, o Richard colocou bem ali, faz um pênalti, não sei se faria o gol, mas fazendo o gol já ajudaria, ou não tomando o segundo gol, né? Tava 1-1. Eu acho que se for. Se tivesse a arbitragem tudo redondinha, não tivesse nada, ou era vitória do Palmeiras ou empate. O Flamengo não ia ganhar o jogo. Tá? Cara, e assim, a pressão foi tão grande que qualquer árbitro, até você, se você é o árbitro, você entra em campo, você sabe, na dúvida eu dou pro Flamengo. Porque se você na dúvida dá pro Palmeiras, aí pronto, é um esquema e o Palmeiras sendo beneficiado para ser campeão. E eu acho que essa vitória também não vai impactar muito assim no possível título do Palmeiras, não. Porque continua na frente, é só manter essa pegada, não vejo o Palmeiras perdendo muitos pontos. Eu acho que o Flamengo, eu acho que agora eles não vai ter mais jogos grandes, eu acho. Vai ter, ó, não sei, eu não tenho que ver a tabela, mas eu não lembro. Tem, ó. Que nem o último jogo é contra o Mirassol, lá em Mirassol, que não perdeu ainda. Tanto que amassou o São Paulo, foi 3-0 lá. Sim. E tem mais pedreira sim, cara. Tem sim. Também, né? Não, E eu acho que vai prejudicar o Palmeiras. O Flamengo quase pega todo mundo, pega São Paulo, pega Santos, pega Fluminense, e Fluminense em teoria vai ser jogo mandante do Fluminense. O Flamengo vai se lascar, mano. O Flamengo ainda pega muita gente. Tá 100%, hein? Zubeldia tá 100% de aproveitamento. E tem outro detalhe também. Acho que o que vai atrapalhar o Palmeiras é a Libertadores agora com a altitude, cara. Eu lembro que quando acho que eu falei pra você também, a gente falou lá no nosso grupo, né? Quando o São Paulo perdeu pra LDU, eu falei, pro Palmeiras não é bom negócio. Se pegasse o São Paulo nessa má fase aí, ia ser muito melhor jogar aqui, não ia ter que viajar, não ia se desgastar, vai ali no Morumbi, ia amassar o São Paulo também. Eu vou ser bem sincero com você, não é soberba, pelo amor de Deus, não entenda dessa forma, tá? Mas eu acho que se o Palmeiras sair de lá com um empate, e não precisa ir com o time completo não, cara. Eu acho que não precisa. Eu acho que se for sair de lá com empate, faz que nem o que já teve com algumas vezes que o Abel fez, jogar, por exemplo, contra o Bolívar, essas coisas em altitude. O Palmeiras entrou com o time mesclado no primeiro jogo, né? Qual é a vantagem da Libertadores? São 2 jogos e você indo bem, você joga o primeiro fora e o segundo em casa. Então, o que daria para fazer? Eu pensaria assim: eu entraria com o time mesclado na altitude, tipo assim, tiraria os principais. Deixaria, por exemplo, ou o Flaco ou o Vitor Roque, né? Que eu acho que, se eu deixar o Vitor Roque, eu acho que ele vai aguentar mais, porque ele é mais jovem do que o Flaco. E o Flaco também. Ele o Flaco tem 25 anos, cara. Tem 24 é 25. Não, mas o Flaco Lopes, ele parece que tem 2 pernas esquerdas, o Vitor Roque não. Calma. Você falou mais jovem, né? O cara tem 35 anos, mano. Parece que o cara tem 35 anos. 35, esse que é o problema. Ele tem a mentalidade de 35. Então, por exemplo, eu tiraria, por exemplo, colocaria aí, tipo, dava uma economizada ali na zaga. Tiraria o Gustavo Gomes, colocava outro, o Fux também colocava outro, as lateral também colocava outro, jogava só com um lateral titular. Deixa todo mundo, deixa essa galera no banco. Se por um acaso azedar o pé do frango ali no primeiro pro segundo tempo, aí bota a galera e deixa o pau torar. Se sair com um empate. Não sei não, velho. Se tomar 3-0 lá, já fica mais de tudo. Mas que assim, eu não acho que o Palmeiras vai ter dificuldade, mas acho que o problema vai ser o desgaste da altitude. Eu acho que isso é um problema. No jogo, acho que vai ser o quê? Cruzeiro que vocês vão pegar na próxima rodada, não é? Então, eu ia colocar exatamente esse ponto. Eu acho que o Palmeiras vai ter que escolher um campeonato. Eu acho que, tipo assim, pode ser um pouco prepotente falar isso logo agora, mas assim, se for completo com a Libertadores, ele não vai conseguir jogar completo contra o Cruzeiro depois de 2, 3 dias. 3 dias, mas a viagem vão ficar 2 dias, não vai conseguir jogar. Mas a viagem é difícil, cara. E a altitude, você desgasta e aí, muito mais, não respira, se você não vai completo lá, você pode tomar uma taca e perder a Libertadores. Então, assim, o Abel vai ter uma vida difícil, assim, pela frente, tipo assim, eu escolhi, eu vou na ideia do Richard. Se eu sou o Abel, eu não colocaria o time principal, até mesmo porque você tem um jogo de volta em casa, que ajuda, e deixaria, porque eu acho que se levar o time principal, não vai conseguir jogar contra o Cruzeiro vai amassar, porque o Cruzeiro não vai jogar,
ele vai vir descansado, ele vai amassar o Palmeiras. E aí você pode pegar e perder uma liderança, porque, em teoria, o time do Flamengo tem 2 elencos para jogar, um time numa Libertadores e um time no Brasileiro. Mas na prática não é assim. Quando a Arrascaeta não tá, já não é a mesma coisa. E o outro ponto é que o Cruzeiro tem um aproveitamento muito bom contra o G8, né? Ele é o time que mais tirou pontos dos 8 primeiros colocados. E aí, então, se você entrar desfalcado, é um problema. Mas hoje, Richard, quem são os jogadores assim que você vê que é insubstituível no Palmeiras? Que precisa ser poupado para esse jogo? Pô, cara, Gustavo Gomes é o concurso, para mim, melhor jogador melhor zagueiro da história do Palmeiras é o Xerife, tem que ser poupado. Acho que os 2 atacantes ali, eu pouparia o Flaco e deixaria o Tigrinho, ou mesclaria, colocava o primeiro tempo dele e o segundo do Flaco. Piquerez também tem que dar uma poupada nele para jogar nesse jogo. Deixar ele para qualquer coisa jogar no segundo. O Piquerez tem que jogar, ele foi expulso. Ele foi expulso. Ele foi expulso, é verdade. Ele foi expulso, então pode jogar. Joga o jogo todo. Já é um problema mesmo com o Abel. Já tem que jogar. É verdade. Então ele foi expulso, é verdade. Então tem já. Isso aí vai ser um problemão pro Cruzeiro, hein? Porque sem o Piquerez contra o Cruzeiro, cara, problemão, hein? Quem que é? É o Giai ainda, o reserva? É o Giai? O Wanderson, né? É o Vanderlan? O Vanderlan, cara. O Vanderlan não é jogador, mano. O Vanderlan não é jogador, mano. O Vanderlan nem nome de jogador tem, né? Eu reclamava da Avenida Marcos Rocha. Eu reclamava da Avenida Marcos Rocha. Mas agora abriu a Avenida Vanderlan, parte 2, cara. Não tem como. E assim, então assim, é tentar poupar esses caras, mano. O Piquerez já vai jogar, beleza. Ali na meiuca ali é tentar colocar o Veiga. O Veiga tá entrando no segundo tempo, coloca ele no segundo, já deixa ele jogar o jogo todo. Mantém esses caras. Agora vamos falar também do. O Caio Jorge vai jogar contra o Palmeiras, o Caio Jorge, porque ele fez aquele gesto lá contra a arbitragem, ele foi punido, não foi? Mas ali não deu nada. Deu nada. Deu nada? Ele foi expulso, cumpriu agora. Não deu nada. Né? Vai. Aí agora vamos falar também do. Cara, pô, tanto jogo bom pro Carlos Miguel entrar e estrear, ele vai estrear logo uma barca dessa. Irmão, eu falei isso no grupo, eu falei assim, eu tô torcendo. Até pro Palmeiras ganhar, não tem problema. Mas que o Carlos Miguel toma uns 3 frangos nesse jogo, mano. Que a bola recuou pra ele e deixa a bola passar. Eu tava torcendo, mano. Nem pro Rascaeta dar uma cobertura ali. Porra, mano. E não é você, não é o único, não, tá? É você e vários que tava torcendo. Vários. Eu nem me importo. Desse jogo na altitude também não sei, não, hein? O Carlos Miguel toma uns 2 frangos. Pelo menos. E na altitude, não sei não como ele vai se comportar lá, né? Acho que é melhor pôr o Lomba, viu? Não, mas eu acho que o Everton volta, pelo que eu vi, é uma fissura que deu na mão dele. Ele falou umas 3 semanas pra voltar. É umas 3 semanas. 3 semanas, 3 semanas, Ian. Vai perder as decisões aí, cara. 3 semanas pra ele voltar. Então ele tem bastante tempo pra frangar. Que bom. Mas aí, uma última pergunta desse jogo aí, o Richard. Você acha que se fosse o Everton, tomaria os 3 gols? Sem dúvida. Ia tomar até mais. Então você prefere o Carlos Miguel? O último gol do Pedro, que ele sai cara a cara com ele, eu achei que era defensível, mas também assim. Mas foi no susto, mano. O cara chegou, foi muito rápido. Bateu o Carlos Miguel. E o Carlos Miguel, ele tem um problema que ele é muito alto. Então, assim, essa bola mais perto da perna, o Richard é goleiro, sabe mais do que eu. Essa perna mais próxima ali da perna, quando ele pula para ele chegar naquela bola, é difícil. Então, a questão do Carlos Miguel é o seguinte: o aproveitamento dele tá muito bom, cara. 3 chutes, 3 gols, tá bom, né? Mas não, brincadeiras à parte, ele é um bom goleiro. A gente não pode falar. Ele vai tomar a posição do Everton, isso é natural. Tá? Isso é natural. É o primeiro jogo dele como titular do Palmeiras, pegou o Maracanã num jogo decisivo, que o time em si todo estava nervoso, tá? O Abel já, por incrível que pareça, hoje o Abel nem expulso foi, então alguma coisa tem errado, porque ou é o time tá nervoso ou é o Abel tá nervoso. Então é alguma coisa. Eu preferia que o Abel fosse expulso e o time jogasse calmo, mas não jogou. Mas teve um auxiliar dele que foi, viu, no final do jogo também. Mas é normal, o Castanheira ser expulso é normal.
O Castanheira, ele tem um avante VIP. Ele vê o jogo, 3 jogos no banco e 2 fora. É assim. Mas mas assim, o Carlos Miguel é natural. Ele vai tomar a posição do Everton. Isso é natural, tá? Mas o Carlos Miguel, depois saiu do Corinthians, cara, lá na Europa, ele sempre entrou nervoso e levou vários frangos lá. Acho que ele teve 8 jogos, de 8 ele falhou em 6, cara. Foi bizarro no a passagem dele foi péssima lá, por isso que os caras mandou e falou, vai embora, não volta mais não, os caras não tem interesse nele mais não. Na verdade, ali, cara, eu jogo no gol, o treinador, na verdade eu sei que o treinador de goleiro, eu já vi alguns lances do Carlos Miguel, até mesmo de aquecimento antes de começar o jogo, ele é afobado. Tá? Quem tem que colocar a ordem nele é o preparador de goleiro, e é um bom preparador de goleiro, eu sei que vai resolver. O problema, cara, é que assim, ele estreou numa barca furada, velho. Barca furada. Eu penso assim, se ele pegar um clássico aí, um derby no ano que vem, no Paulista, e ele falhar, mano, se ele falhar contra o Corinthians, esquece, a pressão vai ser enorme, mano. Se ele falhar no Allianz Parque, beleza. O problema é ele falhar dentro de Itaquera. Os caras vão. Em Itaquera ele já nem. Mano, eu acho vai que ele entrar já na cabeça dele. Vai! Se o Andreas hoje ele foi bater a falta, ele escorregou, a torcida quase matou ele. Não, mas isso daí foi. Você tá ligado que foi combinado, né? Ele queria deixar 0-0. Ele tinha falhado uma vez com o Flamengo, ele escorregou uma vez com o Flamengo, agora ele escorregou com o Palmeiras, tá 0-0. Mas vamos fechar. A escorregada que ele fez contra o Palmeiras também valeu. Contra o Flamengo foi foda, né, bicho? Não, essa escorregada aí não impactou em nada no jogo, cara. A da Libertadores, que vai continuar devendo pro Flamengo essa daí. Vamos ver se a final esse ano vai ser Palmeiras e Flamengo pra ele pagar. Irmão, o Carlos Miguel tava que nem um elenco do Corinthians de 2020. O Cássio, ele queria matar quando ele vinha Luan, via... qual que era o nome lá dos 2000 campos lá, mano? Casares e Otero. É a mesma coisa. Barriga de cadela, você é louco, não. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Imagina o Cássio, quando ele ia catar no gol, ele chorava, mano. Chorava. Mas vamos falar dos outros times, né? Fazer um giro aí na rodada. Cara, já que tava falando do Cruzeiro, e aquele gol que o Gabigol perdeu? Sem goleiro, mano. Sozinho, né? Gabigol sozinho, já cara. foi, né, mano? Gabigol parece jogador, cara. Como é que pode o cara bizarro, o cara. E ele é novo, cara. Ele não tem 30 anos, tá o quê? 28? Mas o Gabigol, vamos falar a verdade, ele nunca teve uma carreira que foi constante, né? Ele foi bem assim no começo, no Santos, foi pra fora, não fez nada demais, voltou pro Flamengo, jogou bem, depois saiu do Flamengo, acabou a carreira dele. Então, assim, eu não acho o Gabigol tão constante, não. E, pra falar a verdade, eu nem achei de todo esse jogador também que nem pintam. Mas, eu acho que é o natural dele, viu? É que nem tipo o Yuri Alberto. Sabe assim, quando ele começa a jogar bem, que me deixa estranheza. Não é regular, o normal, né? Não, o normal dele não é fazer. Não é ser artilheiro, né? Nada disso. Aí quando ele faz isso, que me deixa estranheza. Então, cara, mas o Gabigol não é assim, cara. O Gabigol, ele começou muito bem no Santos. Ele era regular no Santos, cara. Ele era regular. Quando ele foi pra Europa, ele foi pra Inter de Milão. Futebol italiano, cara. É difícil o jogador brasileiro se dar bem lá, porque é muito pegada, é muita falta. Pro Gabigol não ia dar certo mesmo. Aí por isso que ele bateu e voltou. Mas no Flamengo, cara, ele só foi mal no finalzinho da passagem dele. O resto ele foi bem, cara. Fazer uma pergunta pra vocês. Qual jogador que se deu bem no campeonato italiano sendo brasileiro? Tem um só que eu conheço. Kaká. E quem mais? Adriano. Kaká, o Cafu foi bem também, né, mano? O Cafu foi bem também, né? O Adriano, Thiago Silva passou a vida lá quase. Então, o que eu conheço que saiu de lá como o rei da Itália o Adriano, o Ronaldo na Inter, pena que ele se machucou. O Ronaldo, o Kaká. Não, mas calma aí, o Kaká ganhou uma bola de ouro jogando lá também. Vamos devagar. Vamos devagar. É que assim, aí você está falando do Yuri. O futebol de hoje não é igual daquela época, né? O futebol mudou. E era pior do que agora. Eu digo assim, em questão de competitividade, é bem melhor. Agora tá uma bosta o campeonato italiano. Tanto que a Itália quase não vai pra Copa de novo. Mas eu digo assim, o Gabigol, quando ele foi pra jogar na Inter, ele não jogou nada. E eu acho de verdade, vocês vão falar, porra, o Gabigol, ele só fez essa fama toda dele no Flamengo porque o Flamengo era um puta no elenco e continua sendo, entendeu? A maior burrice dele
foi ter aceitado o dinheiro do Pedrinho lá, do supermercado BH e ter ido pro Cruzeiro, cara. A melhor besteira que ele fez. É que na real ele já estava queimado, na verdade. O Flamengo não queria renovar com ele, né? Eles já estavam vendo Ele até vestiu a camisa do Corinthians, ele fez um monte de ele mesmo ele coisa, deu um tiro cara. no pé, né? Ele se Eu acho queimou. que ele nem conseguiria renovar com o Flamengo, nem se ele quisesse, ele se renovaria com o Flamengo. E também é o fim, é o fim do ciclo, né? É exemplo, o Cássio, sabe assim? O Cássio chegou numa hora no Corinthians que o Cássio estava saturado do Corinthians, entendeu? Acho que o Gabigol também ficou saturado do Flamengo. Também estava já ficando já de banco e, enfim, o cara que ganha, sei lá, 2, 3 milhões por mês, por mais que incomoda ele ficar no banco, né? O cara que estava acostumado a ter um holofote. E também, vamos falar a verdade, o Gabigol não serve nem para engraxar a chuteira do Pedro. Então, assim, não tinha mais espaço naquele time. Se não viesse um Dorival ali de novo para fazer Pedro e Gabigol jogar junto, que ninguém mais conseguiu, que era quase impossível, na verdade, todo mundo falava que isso era impossível de fazer, o Dorival fez, e fora isso não conseguiu mais, né? Mas, ô Ian, você prefere ser banco no Cruzeiro ou banco no Flamengo, cara? Hoje ele é banco do Caio Jorge. Quer comparar Caio Jorge com Pedro? Porra. Não, Eu totalmente prefiro ser banco diferente. do Flamengo, mano. Já que é pra ser banco. Então, É. e assim, quando ele foi pra Europa, ele Se eu devia ter fosse insistido um ele, eu tinha pouco mais, aceitado o ido pra Corinthians, um mano. outro mercado. Ele teria. Ah, mas graças a Deus que ele não veio, cara. Graças a Deus que Não, ele não não, veio. eu concordo. Eu acho que não seria bom. Eu concordo que não seria bom. Mas eu falo assim, pra ele, porque naquela época o Corinthians estava sem centroavante, assim, bem dizer. O Yuri Alberto não estava numa boa fase. Ele ia chegar pra ser titular absoluto, tá ligado? Ah. E É não ia aquele gastar negócio. grana contratando com o Memphis, né? Não Exatamente. ia gastar, ele ia ganhar muito menos que o Memphis. Ia ganhar, sei lá, metade do que o Memphis ganha. Também não ia ganhar pouco, mas ia ganhar metade. Mas, cara, uma Mas a coisa que eu não metade entendo é do esses jogadores que vão pra Europa e bate e volta. Porque assim, mano, na Europa, os caras pega que nem ele, foi pra Inter de Milão. Mas você pega aqueles times de segunda prateleira. A gente viu no Mundial que os times jogando com o time brasileiro não é muito diferente do futebol daqui, cara. A gente superestima demais a Europa. Mas você jogar no Benfica, você jogar no. Que nem o pessoal vai pro Shakhtar, mas que seja, você jogar no Vídea Real, no Lyon, esses times assim, eu acho que tem espaço para muito jogador brasileiro ir lá. Falando assim, os melhores daqui, né? Você pegar ali o próprio Vitor Roque, ele bateu, voltou pro Palmeiras. Porque também não deu certo lá no. Qual foi o time que ele jogou? Não foi o Sevilha. Foi Ele jogou no o. Barcelona, né? Jogou no Não, e depois? Barcelona. Ele saiu do Barcelona ainda. Betis, né? No Betis. Ele Betis, foi depois do no Betis. Betis. Não deu certo no Betis, mas que nem o Hendrick tá lá. O Hendrick da tá mãe batendo dele, né? cabeça, cara. Por que, que o Hendrick não vai pro Betis, não Então, vai pro não, Sevilha? falar na última entrevista, perguntaram pro. Como que é o nome dele? É o Xabi, né, que tá lá de técnico, né? Se Xabi eu não me engano. Alonso. Perguntaram pra ele Perguntaram falou que. dele e do outro que eu esqueci o nome também. É, perguntaram pra ele sobre o Endrick, se tinha a possibilidade de empréstimo, ele deixou no ar, sabe assim? Deixou no ar. Falou que é um jogador que tá pronto, que pode jogar tranquilo tranquilo lá, mas não vai, né? Não tem espaço. A gente sabe que vai ficar meio difícil. Então, vai Cara, acabar sendo emprestado, né? Não vai ter jeito. o que queimou o Hendrick, na verdade, é. Ele não é mais o Hendrick que jogava no Palmeiras. A humildade acabou, né? Se ele fosse com a mesma humildade que o Vinícius foi, o Vini Júnior foi para o Real Madrid, ok, né? Que aceitou ser banco, que foi para o Real Madrid B, fez todo o ciclo e depois ele foi, beleza. Mas não, entre que na verdade ele já pulou o ciclo, a vida extra-campo dele também atrapalha, eu acho que também atrapalha. Então eu acho que. Casemiro fez a mesma coisa, né? Jogou no Real Madrid B, o Casemiro. Exatamente. Exatamente. O E Roberto aí o que, Carlos que eu também falo? jogou, várias pessoas jogou. Vários cara. Cara, eu penso da seguinte forma: todo jogador ele tem que aceitar, quando você troca de clube, você tem que começar do zero. É um ciclo, né? Ele saiu do Palmeiras no auge, né? Bem, e foi para o Real Madrid. Ele não tá indo jogar no 15 de Piracicaba, que com todo respeito. Então ele tem que simplesmente vestir a sandália da humildade, focar no futebol, mas a vida dele extra-campo hoje é igual a do Neymar, é mais importante do que o próprio Real Madrid. O cara tá no Real Madrid. É o auge, irmão. É o auge. Então ele tem que ser destaque, ele tem que se destacar nos treinos. Eu já fiquei sabendo de alguns papos que o Hendrick não tá mais se destacando nos treinos, porque só tem leão, bicho, no Real Madrid.
Entendeu? Então, assim, Eu ele vai acho que ficar aí é fora. gestão de carreira, ô Richard, é gestão de carreira, porque pega o Estevão, acabou de sair do Palmeiras também. Cara, ele Mas o escolheu o erro é Chelsea. diferente. Não, eu sei que é posição diferente, tô falando de gestão de carreira. O cara, ele escolheu um time que prioriza os jogadores mais jovens. O Endrick escolheu um time que prioriza a experiência. Ele não tem experiência de Europa, ele tem experiência do Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Real Madrid ele vai priorizar o Mbappé, vai priorizar quem tá lá, quem tem experiência de Europa. Vamos voltar aqui rapidinho, só para pegar até um gancho que aconteceu semana passada ou retrasada, e me lembrei agora. O Richard que manja mais porque tá lá dentro da mancha. Cara, o que repercutiu aí, Richard, na mancha aí com aquelas falas do Abel? Falando da mancha, falando da torcida da mancha. Achei meio pesado, hein, mano? Eu tinha colocado até no grupo É lá. verdade. Eu tinha mandado no grupo que eu marquei o Eu Richard. Falei, ó, mandei, tá falando de você, lembra que eu eu mandei falei? lá no grupo lá, o Abel tocou o pau na mancha, Cara, mano. eu vou falar Vocês pra você o seguinte, abandonaram ele. Vocês abandonaram até ele me contra o Corinthians. desculpa, até me desculpa a minha falta de educação, mas a torcida tá cagando porque o Abel fala, bicho. Cagando. Eu não posso falar porque, assim, eu sou da torcida, ele citou a Mancha, mas a Mancha só quer que ele faça o time jogar e ser campeão. Ele pode falar o que ele quiser, entendeu? O que eu não. Aí eu vou dar uma opinião minha, não esquece o cara da Mancha, vou te dar como palmeirense. E eu também nem posso, principalmente que é uma live, então eu não posso falar nada sobre isso, né? Uma coisa que eu não posso dizer. Não posso tomar a frente de uma coisa que eu não posso. Eu vou falar por mim. O Abel ele tem que fazer o time jogar, ele não tem que ensinar a torcida a torcer, entendeu? O Allianz Parque já é um teatro, porque o Zenzo tá tudo lá, entendeu? A Leila não quer que a torcida raiz mesmo, que vai lá, por exemplo, na Arena Barueri, que enche a Arena Barueri e vira um inferno jogar na Arena Barueri, porque a torcida que paga 20, 30 conto, 50 conto no ingresso, vai lá pra Barueri ver. O Zenzo lá não vai, entendeu? Então, o Abel tem que fazer o time jogar. Ele tem que calar a boca dele e fazer o time jogar, ser o Abel que ele era quando ganhou a Libertadores, quando ganhou o Brasileiro, e não achar normal perder um derby, o time jogar apático igual jogou os 4 jogos, tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato na Copa do Brasil. Então, assim, ele tem que, com todo o respeito a ele, que é para mim o maior técnico da história do Palmeiras, ele tem que calar a boca dele, lavar a boca dele para falar da torcida e fazer o time dele jogar. Se ele quer ser aplaudido, se ele quer ensinar a torcida, ele que vai lá pro PAOK, que ele manda lá na torcida do PAOK. Na torcida do Palmeiras ele não manda, entendeu? Aí é uma opinião do Richard. Mas você não acha que o Abel, assim, essa é a minha visão, tá? Eu acho que o Abel tá desgastado com o Palmeiras. Essa é a palavra. Não acho. O Abel, assim, ele começou aquele primeiro amor com o Palmeiras, isso, aquilo, outro, e a gente percebe que nas últimas coletivas ele até foge de pergunta de renovação. Isso ele sempre fez, né? Bem dizer. E ele Ele não sempre falava assina. assim, E tá na mão dele o contrato. Ele não e assina, ele não Richard. Você assina, tá falando que exatamente. não, ele não assina. Foi dado o contrato para ele renovar e ele não aceitou. Eu acho que meio que perdeu o amor, viu? Aquele primeiro Tá amor, esperando pelo alguma menos, proposta? Sei lá. Não, na verdade o que acontece? O Abel tá 5 anos no Palmeiras, cara. A primeira vez que a torcida chamou ele de burro foi quando aconteceu lá o problema, né? Vamos falar um problema. Foi eliminado no derby. Né? Então foi um problema. Né? Então a primeira vez que ele foi eliminado, a torcida, ele já foi eliminado outras vezes e a torcida não chamou ele de burro. Mas, pô, é um jogo grande. É um jogo contra o time de vocês, que querendo ou não, pra mim é o maior clássico do mundo. Né? Então você ser eliminado de uma forma apática como o Palmeiras foi, porra, não tem como o torcedor não xingar. Mas E não assim, tava jogando bem também. Vale falar que se estivesse jogando esse futebol que tá agora, eu acho que não chamaria ele de burro. Na verdade, se a gente estivesse jogando esse futebol de agora, a gente não ia ser eliminado pra vocês. Pra começar. Né? Ah, não sei agora... não, hein? Não ia. Palmeiras tava... Vocês gostam de ressuscitar nós, pô. Vocês gostam de ressuscitar nós. Não é de hoje, cara. Por isso que eu sempre falo que o derby é o maior clássico do mundo. Por quê? O Palmeiras bem, eu já vi Palmeiras bem ressuscitar o Corinthians mal. E vice-versa. Então acontece. Cara, o Abel, voltando na história do Abel e finalizando, que eu acho que ele para mim é um estrategista, um puta de um técnico, gosto muito dele. Se o Abel for embora, vai ser fogo de achar outro Abel.
tá? Não, Essa sorte não não tem, vai cara. ter, Não tem, outra no Abel. futebol brasileiro não vai ter. Então, assim, o que ele tem que fazer? Faz os jogadores jogar, faz o time ganhar, e aí a torcida vai apoiar ele. Tanto que agora já tá, entendeu? Já tá, porque o Palmeiras tá fazendo boas exibições. Chegar numa semifinal de Libertadores, como o Palmeiras tá. Pô, chegar numa final de Libertadores e ir bem no Campeonato Brasileiro. Pô, a gente é líder, então não tem como. Agora, caiu no Paulista, caiu no Brasil, caiu na Copa do Brasil por 2 jogos. Foram 4 jogos que o Palmeiras fez totalmente apático, cara. Se tivesse sido um jogo lá e cá, amassado, um aqui, outro lá, não, mas não foi. Então, cara, a torcida do Palmeiras, no geral, quer que o time jogue. Independente de ser a mancha, de ser as organizadas. E assim, a revolta do torcedor, que teve o quebra-quebra, o pau todo, é por causa disso, cara. Porque não aceita perder um derby. É isso. E isso já aconteceu do lado de vocês, acontece do lado da Barra Funda também. Isso é normal, entendeu? Mas o time apático não dá. Não dá. Você perder jogando bola é uma coisa. Você perder sendo da forma que foi, não dá. Não dá pra aceitar. Tá, Tá hoje bom. nem deu pra falar. Aí, ó, um pouquinho, vai. Já não deu pra falar dos outros times, que hoje o assunto era só Flamengo e Palmeiras, né? Mas só pra fechar, qual que é o palpite de vocês pra amanhã? Santos e Vitória na Vila Belmiro, valendo uma briga direta ali pelo rebaixamento. 1-0 Vitória. Eu sou Vitória desde criança. Não, mas pelo que vocês estão vendo aí, pelo que o Santos jogou contra o Corinthians e o Vitória foi amassado no Clássico, sei não, cara. Sei não. Acho que tá mais pro Santos. Não, lógico, minha torcida é pro Vitória, mas. Brincadeiras à parte, o Santos é favorito. O Santos é favorito. Santos é favorito, na tá Vila, jogando. né? Na vida, cara, na Vila. O Santos tá com fome de bola. Se manter o mesmo futebol que jogou contra o Corinthians, né? O Corinthians também deu muito espaço. É Não só o acho que o Neymar não Vitória entrar vai em dar campo. esse espaço. Só o Neymar não entrar em campo. Se o Neymar entrar, acabou o Santos. Então, na O Neymar tá verdade, machucado. brincadeiras à parte, eu acho que 2-1 Santos. Cara, 2-1 Santos, mas os dois times jogando nada, né? Vai ser, claro, vai ser o jogo acho que o jogo do horror, cara, porque Eu acho que vai dar aquele é. empatezinho 0-0 ou 1-1, cara. Acho que não vai ter vencedor esse jogo, não. Ó, Porque assim, o Santos pode jogou colocar. bem contra o Corinthians, mas é o Corinthians que deu muito espaço, cara. O Santos Pode não tá colocar. jogando Eu essa acho que bola. vai ser 2-0 Santos. E eu vou te falar mais. Eu tô gostando do Vojvoda, mano. Não, ele arrumou Eu o acho time. que o Santos, eu lembro que nós estávamos até fazendo live, e eu critiquei muito a contratação do Kleber Xavier, muito, muito, muito. Não, ele não é treinador, não é René, eu acho treinador. que lembra, eu critiquei muito, falei, Lembra? meu, o que vocês estão fazendo com o Santos, vocês estão manchando a história do Santos. E aí, basicamente, agora, mano, totalmente Acertou. oposto também, como que é? Alexandre Matos, que tá lá, né? Que era do Palmeiras. É. Acertou em cheio. O Vojvoda tava livre no mercado, um salário baixo, sabe assim? E ele gosta de trabalhar com 1 elenco milhão assim. por mês, salário baixo, irmão. 1 milhão por mês, Não. salário baixo? Pô, o Dorival ganha 2 milhas. O E Abel o ganha Abel? 3 milhões. Não, o Abel, É muito o dinheiro. Abel, se ele ganhar a Libertadores e o Brasileiro, ele vai ganhar só de premiação 66 milhões, cara. Pô, Só de premiação. o Crespo veio ganhando, acho que se eu não me engano, o Crespo tá ganhando 1,5 milhão por mês, 1 Nossa, milhão e 200. não, Pô, o Crespo é tá ruim, cara. 7 Peraí. rodadas sem encostar na bola. É que assim, eu não vou dar uns clubistas, tá? Mas vamos lá. Cara, só o Abel, o que ele ganhou de 20 pra cá, de 21 pra cá, o cara merece ganhar 3 milhas por mês. Não, merece. Eu não acharia ruim. Agora porque nem o Vojvoda iniciou agora no Santos. O cara já começar com um salário de 1 milhão. Cara, eu vou voltar de novo no Memphis. Tá, eu vou voltar de novo no Memphis. Que eu acho que a gente tem que falar de esse nosso menino quieto. Não, eu acho que vocês têm que falar do Memphis. Eu ia falar do Memphis também. Eu ia chegar nesse assunto também. Um cara que num clássico, tomando que ele foi jogar contra a Albânia, a toda poderosa Albânia, né? Ele entrou no segundo tempo, jogou 15, 20 minutos, 25, sei lá contra a Albânia. E aí ele volta pro Brasil, para um clássico, e o cara fica no banco, rindo e ganhando 5 milhas por mês. Não dá, não tem, é a mesma coisa, não tem parâmetro, é igual o Abel. Pô, o Abel ganha bem? Ganha 3 milhões por mês? Ganha.
Mas o cara ganhou 10 títulos no Palmeiras, irmão. Agora vem o Dorival, por exemplo, o Dorival não, o Vojvoda. Pro Santos, quebrado do jeito que tá. Tudo bem, tem o Neymar, tem o pai do Neymar, tem a NR Sports que tá ajudando, dando aporte pro Santos. Mas 1 milhão pro Vojvoda, o que o Vojvoda ganhou? Me diz. O Vojvoda Fortaleza ganhou a Taça Nordeste, ganhou o Campeonato Cearense. Que na verdade o que acontece, no Fortaleza o Vojvoda ganhava 850 mil, e aí no Santos ele veio ganhando, vocês falaram 1 milhão, mas é um pouquinho mais, é 1.400. É 1 milhão e 200, é 1 milhão e 200, é que eu falei, arredondei para 1 milhão. Sai um pouquinho mais caro o pacote. Mas assim, de qualquer forma, eu acho, por que foi assertivo, tá? É 1 milhão para ele e 200 para comissão. É 1 milhão para ele e 200 para comissão. Por que foi assertivo? Cara, ao meu ver, se vocês falassem hoje, e eu sei que vai gerar polêmica, ao meu ver, Dorival e ele, eu preferia ele, mano. Eu preferia ele também, de verdade. O Vojvoda também preferia ele. O Vojvoda, o que ele tá fazendo no time? Mano, o time do Santos tem padrão. O time do Corinthians é bizarro. Na moral, tudo bem que o Dorival não tava no banco, que tava suspenso. Aquela formação não dava pra entender. Não dava. Eu mandei mensagem que foi pro René, eu falei, sem condição nenhuma de você jogar. Você joga com o Bidu e Hugo, sabe? Você joga com 2. Aí depois ele no segundo tempo ele me tira o lateral. Eu acho que tem, eu acho que tem padrão. Bidu, eu acho que o time não é regular. Ele tava com o Anriele e Hugo. Aí no segundo tempo ele tem a brilhante ideia. Tirei os 2 lateral esquerdo. Então, ou ele joga com 2 lateral esquerdo, ou ele joga sem nenhum. É 880. É 880. Mas sobre o que o Richard falou do Memphis, no começo, cara, todo mundo criticava os bônus dele, mas eu não criticava. Eu falava assim, se o cara tá correspondendo em campo, tem que pagar, que é o caso do Abel. Mas depois, enquanto ele tinha bônus para receber por gol e assistência, ele tava jogando bola. Depois que acabou os bônus, cara, acabou o Memphis. Tá parecendo aquela história do Vampeta lá nos anos 2000. Eu finge que paga, eu finjo que jogo. Tá desse jeito. Um jogador de futebol receber bônus pra fazer gol e dar assistência, isso é o mínimo do cara. Ele já recebe o salário pra quê? O salário dele é pra treinar? Não, eu acho que é válido, cara. Eu acho que é válido. Que nem o Abel. Por que o Abel vai ter um bônus de ser campeão? Não é o trabalho dele ser campeão? Mas o cara tá trazendo uma Libertadores e um brasileiro. Não, mas aí não depende só dele. Você tá falando que você tá contratando um atacante que veio com um nome tão forte e vai ganhar bônus toda vez que ele balançar a rede. René, calma aí, vamos lá. É a mesma coisa de eu acordar de manhã e eu receber para abrir o olho. Um centroavante receber. É isso. O técnico de futebol, ele ganhar por uma premiação por ser campeão, isso daí é contratual, ele pode ganhar ou não. A mesma coisa. O jogador de futebol. É contratual também. Você acha que o Vitor Roque não tem bônus de gol? Você acha que não tem? É que não vaza, irmão. É que não vaza. Então, é que o do Corinthians os caras vazou o contrato inteiro. Então, mas vazou porque o cara ganha 5 pau por mês, irmão. Entendeu? Ele ganhar 5 milhões por mês, eu já acho um absurdo. Um time que tá quebrado. 5 milhões só pra ir treinar, mano. Só pra ir treinar. Porque se ele marcar gol e assistência, ele ganha mais que isso. Não, hoje é ridículo, cara. Já é ridículo. Mas eu acho que assim, o título apaga muita coisa. Se Deus quiser, for campeão da Copa do Brasil, ele sendo decisivo, vai todo mundo esquecer isso aí, vai passar batido, mas o que tem que fazer, por mim, rescindir o contrato dele quanto antes, de forma amigável, que não tem condição de pagar, mas fazer o quê? Não tem sendo incoerente. Essa semana a gente teve uma discussão, eu e o René, no grupo, exatamente sobre isso, mano. Eu bati muito nessa tecla. Irmão, chega no Memphis e fala assim, não tem mais dinheiro, você já sabe que a gente já tá atrasado com você, rescinde, não tem como mais, vai ficar ruim pra mim e pra você, rescinde o contrato do cara. Mano, vamos colocar 3 milhões que eles falam que eles pagam, que o restante é da patrocinadora. 3 milhões por mês, contrata 10 pé de rato, ganhando 300 mil por mês. Não, paga 4.800. Paga 4.800. O resto que é a patrocinadora, não é 3 não, é 4.800. Não, então... pra vocês. 3 é pra ele, né? Mas aí tem hotel, tem segurança, aí dá 4.800. Você pega todo esse pacote e aí você vê que no banco de reserva você tem 8 jogadores da base. Não faz sentido nenhum. Manda o cara embora, rescinde com ele. E o Guinegão jogando mais que ele, ganhando 40 mil por mês. Aí, ó, o Guinegão aí, Richard. Vai falar do seu primo, fala do seu primo. Pra quem não sabe, pra quem tá na live e não sabe, o Guinegão é primo do Richard, viu? Você vê, a família dele com a família dele como é que pode o negócio desse? Filho da Dona Nenê, filho do Jorjão da Coab 2, cria do Terrão, cria de Itaquera, cria meu primão. É corintiano, mas torço por ele, quero o sucesso dele sempre. Longe do Corinthians. Cara,
é assim, o Gui, eu acompanho o Gui, né? Pô, o Gui é fora da curva. Eu não vou falar dele como jogador, eu vou falar dele como meu familiar. É um moleque de família, um cara do bem, um cara esforçado. É um cara que eu só tenho elogios a ele, eu amo ele. É meu primo, amo a família dele, principalmente minha tia Lucilene, que me criou, né? Então, cara, é feliz. E sobre ele no Corinthians, eu acho que o Memphis tem que ralar mesmo embora para ele ter a vaga dele de titular de volta, porque enquanto o Memphis estiver lá, ele não vai jogar, né? E ou um ou outro machuca, ele conseguiu tomar a vaga do. Qual que é o apelido do Romero, da Arena, que vocês colocam? O Romero é o quê? O Rei da Arena? Rei da Arena? Não, é. Não, agora é o Yuri. O Rei da Arena é o Yuri, cara. O que tem mais gols é o Yuri. Artilheiro, antes ele era artilheiro, né? Na história, né? Eu digo. E aí o que acontece? Colocou já o Romero longe dele, né? Porque o Romero hoje não tá jogando mais nada e o Gui já tá Romero e passando. Thales Magno. Já passou. Ele tá na frente do Thales Magno e do Romero. Já era. Então, assim, cara, eu acho que o Gui não vai ficar muito tempo, tá? Não sei de nada. Não vou falar pra vocês que eu não sei, porque eu realmente não sei. Já houve sim proposta que eles já receberam, mas eu não ouvi de ninguém da minha família, muito menos dele. Eu já fiquei sabendo de fora, né? Então, assim, as mesmas notícias que vocês sabem, eu sei da minha família. Sobre isso, o futebol, eu não falo. Não, a gente não, minha tia, eu não falo com ela sobre o Corinthians, não falo sobre o Gui, eu falo sobre a família. Até mesmo porque, assim, não dá, não é meu time, eu torço pelo sucesso dele, mas não dá pra ficar com aquela questão de, tipo assim, tá querendo saber do menino pra, sei lá, então não gosto de ficar Pra expor aqui no canal. Pra expor aqui no canal. Você tem que dar o furo aqui. Você tem que dar o furo aqui. Primeira notícia aí, a primeira mão. A gente quer ver você falando aqui no canal. Se eu realmente soubesse, beleza, queria renovação. Eu já tinha ficado sabendo, já sabia que ia renovar. Quando ele mudou, ele estava morando em Itaquera, ele mudou para o Tatuapé, porque o Corinthians ajudou ele com isso, já sabia. Tem algumas coisas que a gente sabe e outras não. Né? Uma coisa que eu posso dizer para vocês que, pelo futebol do Guilherme, tá? Agora eu vou falar, não é ele sendo meu primo, eu vou falar pelo futebol que ele joga. Por ele ser corintiano, tá? Que ele é corintiano. Minha tia Lucilene é doente pelo Corinthians. Ela é fã do Neto, só pra vocês terem noção. Então, assim, eu acho que ele deveria ganhar mais. Eu acho que ele deveria ter mais oportunidade. Um cara que veio de artilheiro da base, ganhar título igual ele ganhou. Então, eu acho que ele deveria ter mais oportunidade. Então, mas ele tá tendo oportunidade, gente. Tá jogando pra caramba. Ele tá tendo várias. Ele tá merecendo, inclusive, né? Então, mas você concorda? Vamos colocar o seguinte. O Memphis tá tendo mais produtividade do que o Gui hoje? Não. Esquece. Ele não era para iniciar o jogo contra, por exemplo, o jogo contra o Santos, contra nem esse o último que vocês jogaram? Nem o Yuri Alberto contra o Atlético. Não, mas também, o Guinegão ele não jogou em teoria também por uma questão de física, né? Os caras não iam colocar ele para jogar todo o jogo e outra. A gente sabia que eles voltando, o espaço dele ia ser menor. O que eu acho que o Dorival, inclusive, é uma das críticas que eu pego, assim, que inclusive eu era contra isso, e agora vendo o elenco do jeito que tá, eu sou a favor, que é uma coisa que o René sempre falou, é testar o 4-3-3 de novo. Então, assim, com o Guinegão aberto. Com o Guinegão, entendeu? Então, assim, eu deixaria até ele mais aberto, de centroavante, talvez. Eu falei Eu com você na época, Yuri ele aberto. centroavante e o Yuri Alberto, que o Yuri é mais rápido, é verdade. Assim, e o Yuri tá errando tudo, cara. Tem que ser poderia testar, mas que nem o último jogo, o Yuri errou tudo. O que aconteceu? E tira o Bidon, né? Acho que ele tinha que jogar no lugar do Bidon. Eu também não sei se acabou pesando também em questão de tudo que aconteceu. Os últimos 2 jogos ele não foi muito bem. Mas é aquele cara que assim, tava com cheiro de gol, tava com a estrela, sabe? A gente sabe que, assim, tecnicamente, ele não é uma joia absurda. Mas ele tem vontade. É um moleque que volta para marcar, é um moleque que corre. Taticamente, eu acho ele muito importante. Ele faz o pivô, ele puxa, ele puxa a marcação, sai da marcação, aparece.
Ele não vai pegar a bola, vai driblar 3, 4 e vai fazer uma jogada sensacional. Ele Não não é é nem o Messi, característica cara. dele. Ele não é o Messi, mas ele é um bom Cara, centroavante. você Acho quer um que exemplo? pro Corinthians ele é Um muito exemplo Mas que importante. exemplo, o Thales Magno, ele pegava a bola, driblava 3, 4 e fazia E merda volta, depois, e entendeu? volta, E e volta volta. depois. Não, Então, assim, Então, tá mas muito na frente do Thales Magno. o Gui, vocês não esperem isso dele. O Guilherme sempre foi assim, ele foi criado. O Gui, ele foi desde a base. O Guilherme, ele sempre foi jogador finalizador. Ele não é driblador, tá? Esquece. Se vocês estão esperando ele ser driblador, ele não vai ser. Em nenhum clube que ele for jogar, tá? O Gui é 9. A posição do Guilherme é 9. Ele tem que receber a bola na frente do gol e fazer Mas, gol. Richard, entendeu? Mas pra gente fechar aqui, voltar até naquele assunto que a gente tava falando do Gabigol, né? Que o Gabigol bateu e voltou. Última pergunta pra gente fechar. O Guinegão hoje, qual que é o time que você acha que seria melhor pra carreira dele na Europa se ele fosse hoje? Tá querendo tirar uma informação, né? Uma Premier League. Não é nem informação, é opinião mesmo, porque às vezes o cara tá negociando com o Shakhtar, não, qual que é o da Rússia lá que sempre compra com o Zenit? O Zenit. Tá negociando com o Zenit. Mano, fala pra ele não fazer isso não, cara, ir pra Rússia é duro, cara. A Rússia não joga Champions, tá lá preso, tem que ser pra Europa mesmo. Eu vou falar pra vocês, aí vocês pensam, tá? Roma na Itália, campeonato italiano, Roma e ou jogar Premier League. Jogar com Dybala. Tá? Entendeu? Então, tipo assim, tem aí eu acho que o Tottenham ia ser legal pra ele. Então, Premier League, pegaria aí uma Premier League para jogar, por exemplo, uma Premier League ali, um Tottenham, não Forest, não. Digo assim, um time mais assim, mais. Caralho, vai tirar o Richarlison assim na caruda? Vai jogar o Richarlison no banco. O Richarlison é ruim demais. Vai deixar o Pombo no banco. Porque ele é um jogador rápido, ele tem que ser um time que joga em 4-3-3 com 2 atacantes ali rápido, Irmão, pelo menos eu um acho driblador. Que assim, pela idade dele, o que a gente tá comentando não faz nem sentido agora. Mas vamos supor que ele vai mesmo pra Europa. Eu acho que ele tinha que, mano, tipo assim, qualquer time, pelo que a gente viu no Mundial, qualquer time, tipo Porto, Benfica ali de Portugal, ele joga tranquilo. Ele joga. Ele joga e vai ser titular tranquilo. Pra baixo. Ele vai ser titular tranquilo. Agora, visando outros times, aí eu acho que precisa realmente um amadurecimento, até mesmo porque senão vai fazer que nem o Vitor Roque. Bate lá, não dá certo, mas começa a bater a cabeça. Barcelona, né, cara? Aí a gente tá falando de segunda prateleira. Se for pra primeira, ele não tem espaço. Não, mas ele foi pra primeira do Barcelona, mas depois ele foi pro Betis, que jogava tipo um campeonato. Mas já tava sem confiança. Não foi bem. Só que aí ele foi sem confiança, né? Ele não foi direto pra segunda prateleira. Ele foi primeiro pro Barcelona, perdeu a confiança e foi pro Betis. Aí já não deu mais certo. Irmão, quando o Vitor Roque chegou no Palmeiras, aí também não era nada disso. É que o Palmeiras tem um desgraçado que não sai nunca ali, que é o Abel. É uma desgraça. Ele insiste no cara. É uma desgraça. Ninguém mas o Guinegão é novo, ele tinha que ficar mais no Corinthians. O Guinegão tinha que ficar mais no Corinthians. Só que o Corinthians não tem como segurar. Com uma dívida dessa, não tem como segurar, Richard. Se vier uma proposta, vai mandar embora. Eu acho que não vai sair outra. Eu acho que a preferência do Corinthians vai ser vender o Yuri. Eles vão dar isso porque vai trazer dinheiro rápido pro clube, vai trazer um montante pro clube. Então, o foco vai ser, eu acredito que, querendo ou não, que vai depender muito de como que vai ficar esse negócio de política do Corinthians, mas vai ter que vender o Yuri, vai ter que se desfazer do Memphis, vai ter que colocar um custo salarial, tipo, até tanto vai pagar de jogador. Se não fazer isso, não vai sair dessa pendura que tá. Cara, e aí, fazendo isso, vai dar espaço pra base. Tá fiel e não tem que contratar, tem que usar a base, ó. Tem o Dieguinho que joga muita bola, que não tem porque que não entra, Kaique, você tem o André. Esse André, mano, ele parece o Pogba jogando bola. Ele joga muita parece bola. O Elias, ele lembra o Elias, ele lembra muito o Elias. Pisa na área, lembra o Elias. Ele joga muita bola, mano. Pô, aí você pega no jogo contra o Atlético, colocou o Charles, em vez de colocar o André, né, mano? Pra que colocar o Charles? Tinha que ter colocado o André. Agora um cara que eu queria que fosse embora de graça. Mano, eu não sei, ele deve saber algum podre do Dorival. É o Hugo. É o Hugo. Nossa, ele sabe algum podre do Dorival. E o Rian? Quando entra Hugo e Rian, eu tenho vontade de pular da janela.
Cara, mas o Rian é primeiro volante, cara. O Rian é da base, velho. O Rian é da base. Não, mas tem que ele ficar é mais. muito ruim, mano. Ele é Não, muito ruim. ele é ruim, ele é grosso. Muito ruim. Mas Cara, eu acho que ainda dá pra aproveitar ele pra Gui, elenco, ele é bom. falar pra vocês do Gui, a questão do Gui é o seguinte. Vocês estão falando, para segurar ele e tal. Cara, vocês podem falar mal do Augusto Melo tanto que for, mas a multa dele que para ele ir embora para qualquer time do Brasil ou da Europa tá altíssima, tá? E ela vai reduzindo gradativamente conforme os anos que ele vai ficar. Então, agora é primeiro ano, né? Vamos falar dessa forma, então vai reduzir, vai começar a partir do ano que vem reduzir um pouco. É 300 milhões, mano. Muda. Não é uma multa baixa. Então, assim, o Guilherme, eu acho que ele vai ficar mais um ano e meio, 2 anos no Corinthians. E o que eu gostaria, tá? Não é primo, é um cara que eu gostaria. Que ele fosse pro futebol ou italiano ou inglês, tá? Eu acho que aí cabe dentro do futebol dele. O futebol português, cara, ele não vai conseguir. Vamos pensar assim, numa hipótese longa, tá? Longo prazo. Quem do futebol português tá indo pra seleção brasileira? Ninguém. Não vai. O que a CBF foca? O Ancelotti foca? Futebol italiano, Premier futebol League. inglês, Premier League, campeonato italiano, campeonato Espanhol. Campeonato espanhol, esses campeonatos, tá? Então, assim, não vai. Se for para um campeonato português, for para um campeonato egípcio, não vai, esquece, entendeu? Então, assim, um cara de 18, 19, 20 anos, ele tem que pensar em seleção brasileira. Não, um exemplo. É um exemplo. Não, mas Richard, eu digo isso mais para exemplo, quando o Malcom ele foi revelado no Corinthians, ele saiu do Corinthians e ele foi pro Bordeaux, se eu não me engano, na França. E depois ele foi pro Barcelona. Então, assim, basicamente era para ele bater ali na Europa para começar a entender. Porque, mano, esse negócio de eu vou sair de um clube brasileiro para ir para um Real Madrid, Barcelona só deu certo com o Neymar, mano. O resto foi pouco. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior, Rodrigo deu certo. Casemiro. Eu digo assim, a gente tem o pensamento, no caso. Vamos imaginar assim, ó, se nós fôssemos jogadores, né? Cara, eu não iria para um campeonato, por exemplo, português. Eu escolheria uma proposta do campeonato francês, do campeonato inglês, do campeonato espanhol. Mas eu prefiro o português do que o russo, cara. Na moral, eu prefiro o português do que o russo. Não, você é que nem o trouxa do Gerson saiu da máquina do Flamengo para jogar no campeonato russo. É um trouxa. Cara, aposentar. Igual o Claudinho. O Claudinho tá lá escondido, cara. O Claudinho é um meia que o Brasil precisava e tá lá escondido no Zenit também, cara. Então, não vai. É isso, mas... Rapaziada, vamos encerrar que a gente acabou se estendendo aqui. Nem falamos dos outros jogos da rodada, nem do Corinthians, cara. 2 corintianos aqui, ninguém falou do Corinthians direito. Que fase do Corinthians! A fase não dá muita vontade de falar, mas é isso. Esperamos o Richard em mais lives aí. E a gente se encontra aí no meio da semana para falar da Libertadores. Falar mais do Palmeiras, Richard. Espero que você contribua aí com a gente. Na quarta-feira aí, eu acho que eu falei para vocês, no primeiro jogo da Libertadores, o Abel vai vir com o time mesclado. Eu tenho certeza, tá? E aí vai segurar o jogo até no segundo tempo, ver o que vai dar. E se começar a tomar um ataque, como diz o Ian, ele vai soltar o time titular e deixa o pau quebrar. Mas eu acho que ele vai vir com o time mesclado. Mas tem que fazer no primeiro tempo. Se tomar 2, 3 gols no primeiro tempo, já era, cara. Aí não adianta alterar no segundo. Não, acho que não toma, não. Mesmo sendo na altitude, acho que não toma, não. Só se for uma palmeirada muito grande para isso acontecer, cara. Tem que entrar fechado, Mas é isso aí. Vamos ver se a gente consegue gravar na quinta-feira aí, depois dos jogos, pra gente poder falar. Tá bom? Se Deus quiser, vai Vitória! Vamos Vitória amanhã. Amanhã é Vitória. Vitória na cabeça. Pum. Obrigado aí. Não esqueçam de seguir o canal e se inscrever aqui. Valeu. Tchau, tchau. Abraço! Já era. Tamo junto, rapaziada. Nós.